caminhar, meu irmão, porque na estrada Deus vai te curar. Sem forças pra recomeçar, eu senti vontade de gritar: vem, Senhor, vem me curar. E ao coração vem me falar: eu quero voltar a escutar, sem medo, a ti vou me entregar, pois eu sei, se contigo caminhar, eu terei forças pra continuar. Vai caminhar na estrada, eu vou te curar. A cada passo junto a mim, verás que não chegou o fim e nada vai poder te deter se começar a crer, se gritar por compaixão. Os meus braços te sustentarão. Vai caminhar na estrada, eu vou te curar. A cada passo junto a mim, verás que não chegou o fim e nada vai poder te deter se começar a crer, se gritar por compaixão. Os meus braços te sustentarão. Por aquilo que Deus já fez na sua vida e continuará a fazer, vamos dar a Ele uma salva de palmas, gente. Muito bem, estamos de volta ao vivo aqui, 11h19 da noite. Padre Carlinhos de Sorocaba diz que é fã do governador José Serra, é fã do prefeito Vitor Lippe. Nós também somos fãs do prefeito Vitor Lippe, um prefeito maravilhoso, Vitor Lippe. Olha o Claudio aqui. Muito bom prefeito Sorocaba. Um homem carinhoso, apaixonado pela educação, né? Tanto é que colocou a Terezinha lá de secretária de Educação. E eu queria também cumprimentar a Carmen Lúcia Bueno Vale, trabalha comigo há 20 anos, desde que eu tinha 6 anos de idade, ela trabalha comigo, são 26 anos de história, faz aniversário, parabéns, uma salva de palmas para... Você já era uma senhora daquela época, né, Carmen? Está cada vez melhor. Governador, gosto de dizer que estamos adorando o querido Zé Serra, contando de forma descontraída suas histórias, e dizer também que ele no Twitter era tudo o que precisava a juventude de hoje para que a juventude possa conhecê-lo melhor. Ela manda saudações parmeirenses, diz ela aqui, beijocas para os dois, tia Vera. O senhor é palmeirense, não tem jeito, né? Não, eu nasci assim. É. Eu nasci sei corintiano. Que isso provoca uma certa... Olha, uma vez eu fui a um programa de televisão e o entrevistador, o Juca, né, que fúria, que é corintiano. Corintiano. E aí falou, e o que você acha do Corinthians, tal? Que é uma coisa, né, a maioria da torcida é corintiana. Eu falei, olha, é o seguinte, se não fosse o Corinthians, tinha graça ser palmeirense? Se não fosse o Palmeiras, tinha graça ser corintiano? Não tinha graça. Na verdade, um vive do outro. Né? Mas o senhor dá palpite lá no Palmeiras? Quando o Corinthians foi para a segunda divisão, fiquei tristíssimo, torci para voltar. Olha aí, tá vendo? Olha os corintianos. Torci para o Ronaldo dar certo, e deu, né? Deu muito certo. Então, agora, sou palmeirense. Governador, e o Twitter? Por que o senhor entrou nessa linha do Twitter? Porque um montão de gente sugeriu e eu acabei entrando. É muito simples.
Minha única preocupação é que não dá para responder para todo mundo, senão eu não faria outra coisa. Então, essa é uma preocupação que, de vez em quando, eu digo lá, olha, não dá, porque senão eu só faria isso. Mas, ao mesmo tempo, você vai dando ideia das coisas que você está fazendo, e quando, inclusive, escreve algo, que tem algo escrito, você remete para um blog, você faz o link, né? Então, é uma forma de comunicação e de saber também o que o pessoal está pensando, porque eu não consigo responder, mas eu leio. Né? No atacado eu leio tudo. Então é interessantíssimo, é uma maneira de você compartilhar suas ideias e aquilo que você está fazendo com milhares e milhares de pessoas com um mínimo de tempo. Né? Realmente eu acho uma coisa formidável, eu adorei ter entrado. Aliás, você estava dizendo do conhecimento e a liberdade, né? Interessante o que significou o Twitter, o celular, a internet, por exemplo, agora no Irã, né? Quando de repente toda a imprensa se calou por questões oficiais e aqueles jovens buscaram outros instrumentos de resistência. Quer dizer, essa era tecnológica, ela dá um outro poder para a população, de ser mais livre, de dizer o que pensa. Olha, né? é incrível, incrível o que mudou isso tudo no mundo, né? Você imagina, tinha uma época que, para falar por telefone com outra cidade, você precisava ligar para telefonista. Tinha que ser amigo da telefonista para ter prestígio. Não existia fax. Tinha o telex, lembra? E tinha uma época que não existia o telex. Isso não é tanto tempo 20 assim. anos, 30 anos. Realmente é uma mudança inacreditável que implica numa mudança também qualitativa. É qualitativa. Eu acho que a gente ainda não conseguiu entender toda a implicação, né, dessas transformações tecnológicas e nem a melhor forma de levá-las, né? Porque é tudo muito recente e num ritmo alucinante. Realmente é impressionante. Eu resisti um pouco a entrar em computador, porque como eu sou obsessivo, eu pensei, se eu entro nesse negócio aqui, vai acabar me dominando. Então, eu até a eleição presidencial, quando eu fui candidato, em 2002, eu não mexia com computador. Mas aí, depois da eleição, que eu perdi, eu fui passar um ano nos Estados Unidos, em Princeton, onde eu tinha trabalhado antes. E, bom, agora aqui eu tenho que aprender, porque senão eu vou ficar isolado. E aí meu genro me ensinou um ensinamento rápido, e a partir daí eu me viciei, né? Porque eu passo por dia umas 3, 4, 5 horas, trabalhando, inclusive. Que pesquisa, né? Não, análise tudo, de a mundo. informação e a comunicação dentro do governo. Veja, antes você precisava telefonar. Agora você quer cobrar coisa de alguém, você fala, e o córrego? Só assim. Né? Manda para a secretária, aí no caso é mulher, né? Secretária de Energia e Saneamento. E o córrego como é que está? Por outro você fala, e o hospital? Entendeu? Assim, 3 palavrinhas, demora alguns segundos. Realmente objetivo, alguém tem uma proposta, manda, você tem algo escrito, você faz circular rapidamente, é extraordinário. Ou até, quando você lembra de uma música, o que é extraordinário, que eu acho, quem está muito acostumado pode achar incrível eu ficar ainda entusiasmado com isso. Por exemplo, Fernando Pessoa, que é o meu poeta preferido de língua portuguesa. E, às vezes, tem poesias do Fernando Pessoa, no Álvaro de Campos, porque ele usa diversos pseudônimos, pelo menos 3, que não tem título, a poesia. Provavelmente é póstuma, ele nunca deu título, etc. Mas eu lembro de algumas palavras. Então eu ponho Fernando Pessoa, na noite terrível dos meus sonhos, e vem lá a poesia inteira. É extraordinário. Ou música, que às vezes você não sabe o nome, aí você põe um trechinho, né, ou com o cantor, o autor, e sai lá a música. É realmente com o YouTube, que é outra coisa fantástica ao lado do Google. Né? Em tão pouco tempo. Né? E o perigo é que, às vezes, como eu tenho tendência a dormir tarde, lembra que eu disse da coisa do meu pai, que eu sou diferente. Minha tendência é ficar trabalhando de madrugada. E aí, de repente, começo a ouvir música, me lembro disso, ou cinema. Aí, o que aconteceu com aquele ator, com aquela atriz? Você vai lá, né? E é um lazer gostoso, agora consome tempo, né? Você vai ao cinema com frequência? Eu tenho ido menos ao cinema ultimamente,
por uma questão de logística, mas continuo vendo muito filme. Quando eu viajo para o exterior, eu vou ao cinema um atrás do outro. E aqui eu vou menos, vou de vez em quando, uma vez por mês tenho ido. E vejo muito DVD, né? Muito DVD. Hoje também é fácil. Isso, eu tenho DVDs acumulados aí para bastante tempo. Qual que é o seu diretor predileto de cinema? Ou alguns diretores? Orson Welles, que foi um grande ator americano e um grande diretor. O clássico dele, que todo mundo fala, é o Cidadão Kane. Mas tem um outro filme fantástico, até porque é um filme pobre, assim, do ponto de vista de cenários, mesmo de história. A história não é tão fabulosa, que chama Marca da Maldade, que é uma obra-prima. Eu não tenho dúvida. Agora tem o Fellini, está cheio de diretores bons. Eu apenas disse o Orson Welles porque é o que me marcou mais. Até por um filme que ele não dirigiu, que eu vi quando era criança, chamado O Terceiro Homem, que é um livro do Graham Greene, um autor inglês, que se passa logo depois da guerra, em Viena, na Viena ocupada, dividida entre os soviéticos, os americanos, enfim. E ele é ator aí no filme. Mas se comenta que muitas das coisas foi ele que introduziu no filme. Né? É um filme extraordinário. Ele era um grande ator, um grande diretor. E esse renascimento... E precoce, viu? Porque o Cidadão Kane ele não tinha 30 anos, Charita. Realmente é um fenômeno. E esse renascimento do cinema nacional? Eu acho bom, eu acho ótimo. Acompanho. Eu acho que quem está na frente hoje em matéria de cinema, tirando os Estados Unidos, porque lá é tecnologia, não adianta querer competir, você precisa encontrar uma outra forma, né, de cinema, de se expressar. Quem tem saído muito bem são os argentinos, porque tem bons roteiros, um cinema barato, bem feito, mesmo o filme mais engajado politicamente, mais de esquerda, assim, não é aquela coisa clichê, não é aquela coisa simplista. Panfletária. Né? Panfletária, sabe? É tudo muito bem feito. Muito bem feito. Eu acho que o cinema argentino está muito bem, está melhor do que o brasileiro, mas o brasileiro também está avançando, tem tido boas produções, sem dúvida nenhuma. Já teve uma época de auge nos anos 50, 60, mesmo 70, depois decaiu. São ciclos, né? Você lembra, ou você não lembra, mas o auge do cinema, nos anos 50 e 60, estava na Itália, estava na França, que depois decaíram um pouco também. É um fenômeno pouco estudado, de por que tem esses ciclos, né, de vai e vem. Morte em Veneza, né? Hein? Morte em Veneza. Nossa Senhora, Morte em Veneza é uma obra-prima. O livro já é bom, do Thomas Mann, e o desempenho do Dirk Bogarde no filme, da Silvana Manga, não lembra? É uma coisa incrível. Maquiagem caindo. E o Visconti, né? O Visconti. O Visconti fez obras-primas. Mas o Vittorio De Sica, o Rossellini, enfim, tem muitos aí. Almodóvar, você gosta ou não? Adoro o Almodóvar. Sou fanático pelo Almodóvar. Almodóvar. Sou fanático pelo Almodóvar. Ele é muito bom e é engraçado sempre. Ele é engraçado que ele utiliza uma linguagem absolutamente kitsch, né? É o exagero do exagero, mas com uma genialidade direta, né? Direto, bem-humorado, né? Mesmo em situações infelizes, ele sabe ser engraçado. É o Woody Allen, que eu acho também um gênio. O Woody Allen eu sou fã. Que está mudando um pouco agora, os últimos filmes dele estão um pouco diferentes dos anteriores. Mas ele vai e vem, É um talento, o Woody Allen. Vamos ouvir mais alguns depoimentos de alguns amigos do governador José Serra. No nascimento político do Serra, eu me considero um parteiro, que não foi assistente, foi ajudante. Tem dois tipos de parteiro, aquele que fica só assistindo, né? E para a maioria dos partos basta isso. Mas tem casos que você tem que intervir, ajudar a acontecer. E vendo a evolução, eu digo, acho que acertei no diagnóstico e no prognóstico do cidadão que eu estava ajudando a nascer.
Para mim é muito gratificante poder falar do Serra, para mim é muito gratificante estar ao lado do Serra, e eu tenho certeza absoluta que o Brasil ainda vai ter muitas alegrias com o Serra. Eu sempre digo que eu não tenho diferenças com o Serra Chalita. Apenas para encerrar essa participação, esse meu depoimento, às vezes a única aflição que eu tenho é quando ele, ao longo do dia, ele liga dizendo que talvez à noite a gente vai tomar um cafezinho, que ele vai me ligar para eu passar no Palácio dos Bandeirantes. Aí já é um terror, porque eu durmo cedo e eu vou dormir de terno, né? Fico esperando o Serra ligar, mas graças a Deus é poucas vezes que isso acontece, e ele sabe que eu tenho um carinho muito grande por ele, um respeito muito grande e uma vontade de estar ainda por muitos anos ao seu lado na vida pública, o acompanhando e sendo liberado por ele. Parabéns, Chalita, pela pessoa que você traz no seu programa hoje, parabéns pela condução do Papo Aberto, e governador, tenho muito orgulho de ser seu amigo e seu liderado. Um abraço a todos. E conheço o Serra há algumas décadas. Desde 1962, nós tivemos uma vivência em diferentes momentos da vida, sendo que eu fui, junto com ele, participei da diretoria da União Estadual de Estudantes. E é aí que, desde o início, marcou na minha vida algumas características do Serra. Basicamente, uma vida dedicada à sociedade, um homem público, na verdadeira acepção da palavra, e com uma clareza de uma missão voltada para a justiça, para a democracia, para a liberdade. Isto é uma convivência, então, que depois ela foi se desdobrando em diferentes momentos. Nas horas difíceis, o Serra sempre está presente. Quer dizer, ele é incapaz de saber que tem alguém com um problema, algum problema mais sério, grave, e não dar uma palavra ou tentar ajudar quando pode. Eu acho que é uma figura realmente, a minha trajetória com o Serra, ela tem esse caráter de amizade e também tem esse caráter de uma vida profissional muito próxima. Eu me lembro também um episódio que eu acho que é típico da minha convivência com ele. No ano passado eu precisei colocar um stent, teve um problema de coração. Eu estava internado no Instituto Dante Pazzanese. Assim que o Serra soube que eu estava internado, ele me liga à meia-noite dando uma bronca. Otávio, você não se cuida? Como é que aconteceu isso com você? Então isso é uma das coisas que eu me lembrei que foi bom. Eu, claro, recebi um telefonema, agora à meia-noite e recebendo uma bronca, realmente acho que é muito próprio de como que o Serra tem essa relação forte, espontânea e muito comprometida com as coisas, né? Acho que essa que é a marca de personalidade dele que faz com que ele seja a liderança e tenha os amigos que ele tem. O outro lado que é muito interessante e que eu acho que poucas pessoas conhecem, que o Serra, além de ser tudo isso que a gente conhece ele da vida pública, também na intimidade é uma pessoa muito engraçada, com um senso de humor bastante apurado. E, por exemplo, você viajar com José Serra, das coisas agradáveis que se tem a fazer. Primeiro, pela curiosidade natural que ele tem por tudo, de querer conhecer tudo, perguntar tudo, ver tudo e fazer e topar todo tipo de programa, sem hora para começar e sem hora para terminar, o que transforma ele numa companhia sempre muito agradável. Quer dizer que o prefeito Gilberto Kassab dorme de terno para se ligar? Não, mas o Kassab é exagerado. Ele dorme 10 da noite, acorda às 6 da manhã. Quer dizer, tem alguma coisa estranha. Aqui, o prefeito de Olinda. Mas o engraçado é o seguinte, eu ligo para ele, qualquer hora, eu falo, você estava dormindo? Não. Você sabe o que eu faço às vezes? Pronto. Às vezes, eu ligo para todo mundo 7h30 da manhã. Seja porque eu acordei para dar uma entrevista no rádio, né? Ou porque eu não dormi ainda. E está todo mundo dormindo, porque é engraçado, todo mundo diz, acordo cedo, etc. Quando você liga cedo, está todo mundo você tira dormindo. a prova, Não, hoje, sabe, hoje foi assim, assado. É engraçado essa questão do sono. O Roberto Raviola, que está aqui na plateia, pergunta se você ainda tem trauma de cebola e alho.
Não, não é trauma, eu só não gosto. O problema com cebola e alho é duplo. Eu não gosto e me faz mal. Então não adianta disfarçar. Não, tem só um pouquinho, você não vai sentir o gosto, tal, porque faz mal. Agora, tem outras comidas que eu gosto muito e me fazem muito mal, por isso eu não como. O caso de pimentão, por exemplo. Pimentão faz mal, então aí eu não como. Mas alho e cebola, além de eu não gostar, me fazem mal. Roberto, quando você for fazer uma comida deliciosa para o governador, você não coloque cebola e alho. Eu não sou contra ninguém comer, não, contanto que não venha o hálito. Né? Tem muita gente aqui te cumprimentando, governador. Em tempos que os políticos decepcionam muito, José Serra é um exemplo de político em quem se pode confiar, e também o prefeito de Sorocaba. Você está com uma torcida boa aqui. A Terezinha que ligou para o pessoal de Sorocaba, né? Márcio Rodrigues manda um grande abraço. Tem vários prefeitos aqui também cumprimentando. E é interessante, governador, que as pessoas têm muito respeito pela sua inteligência e pela sua seriedade, né? Tem pessoas que gostam mais ou que não gostam, de outros partidos, né? Mas assim, ninguém diz, pode ser a oposição mais ferrenha, ninguém diz que você não é preparado, que você não é sério, que você não é correto. Isso, depois de tantos anos na vida pública, eu acho que isso, não sei se a palavra é a consagração, tal, mas é até prazeroso saber isso. Não, olha, mesmo o meu adversário, os meus opositores, eles reconhecem que eu sou um bom gestor, um homem sério e correto, né? Isso eu me lembro assim que a primeira vez que eu te conheci, eu era molequinho assim e ficava grudado no Montoro, né? O Montoro foi meu segundo pai, assim, que me abriu portas. E o Montoro tinha um respeito pela sua capacidade de trabalho e por isso, pelo que o Andréa estava falando ali, pelos detalhes, pela curiosidade, querer saber até o final, fazer o que é correto, né? Eu acho que isso é um reconhecimento bonito que as pessoas têm da sua trajetória. Você sabe que eu acho que a curiosidade é uma coisa muito importante. E eu aprendi também uma coisa que é a seguinte: às vezes, você não tem remédio, você pega um avião, né? E aí, uma viagem internacional, senta alguém ao seu lado. E o sujeito é vendedor de livros usados. Né? Tem coisa que eu tenho paixão por livros antigos e livros que já não estão mais em venda, tal. E aí você está conversando, então o que você vai fazer? Aí eu decido, vou aprender tudo sobre livros usados. É muito melhor do que não conversar e de que... Entende? Você tem que... Quem era muito assim era o Otávio Frias, que morreu, que era o proprietário e diretor da Folha de São Paulo. Eu falava para ele, mas como é que o senhor aguenta ter que receber gente de todo canto? Você pensa que dono de jornal fica lá sozinho? Não, tem que ficar recebendo gente e tal. Aí ele extraía tudo que a pessoa podia dizer de interessante. E a pessoa ficava muito bem também, porque todo mundo gosta de falar daquilo que faz. Agora, eu vou te dizer, com relação à vida pública, tem um outro atributo que, modéstia à parte, eu tenho, que é não perseguir ninguém, não perder tempo com isso e não tratar de maneira diferente gente de partidos adversários. Hoje, por exemplo, eu fui para o interior, Américo Brasilense, uma cidade pequena ao lado de Araraquara. Inauguramos uma grande fábrica de medicamentos nova. Será uma segunda unidade do Estado, pertence ao governo do Estado, e vai fabricar genérico. O prefeito é do PT. Vamos fazer lá uma estação de tratamento de esgoto. Fizemos um hospital novo. Fizemos um AME, que é um ambulatório médico de especialidades, que você tem aí 20, 30 médicos, um de cada especialidade, dando consultas e no próprio AME faz os exames. Tudo em Américo Brasilense. Aí não entra cálculo político eleitoral. Isso eu sou incapaz de fazer, porque você tem que atender as pessoas. Se você for começar a partidarizar a sua ação, é uma tragédia. Quer dizer, é o aparelhamento do Estado. Isso eu não faço. Isso os adversários sabem também, porque eles estão aí falando e, no entanto, são tratados da mesma maneira como quaisquer outros. Todo mundo sabe que eu sou do PSDB, fundador, disputo eleição, apoio o pessoal do PSDB, etc. Mas quando eu estou na ação de governo, eu sou agora do Partido de São Paulo, como eu era do Partido da Saúde.
no Ministério da Saúde, ou seja, trabalhar para todos e para todas. Isso é essencial e não tem nenhuma contradição com depois você disputar a eleição, não. Nenhuma. Olha aqui a mensagem do Fernando Henrique Cardoso. Conheço José Serra há 40 anos, ficamos amigos no exílio. A amizade estendeu-se a Ruth, minha mulher, que gostava muito dele. A admiração era recíproca. Desde aquele tempo, temos sido próximos. Foi um extraordinário ministro da Saúde em meu governo. É um político dedicado à causa pública, um administrador competente, com uma capacidade de trabalho que raras vezes eu vi na minha vida. Um homem íntegro e um amigo solidário. Fernando Henrique Cardoso, nosso querido presidente. Temos VT? Como aqui o pessoal só fala bem de você, Fernando Henrique não disse quanto eu ficava em cima dele com cartas, bilhetes e tudo, pressionando sempre. Mas é interessante que essa obstinação também, né? Quando as pessoas dizem assim, o Serra é obstinado, esse amigo que falou assim, quando ele quer uma coisa, ele fica em cima. Mas é um ficar em cima para que as coisas aconteçam, né? Que aconteçam. É o sentido da urgência da política. Se você não fizer né? isso, as coisas não acontecem. Você sabe que é a operação padrão, né? Tipicamente de aeroportos. Quando tem uma greve, não para tudo. O pessoal começa a fazer tudo dentro da regra total e aí não anda nada. É a operação padrão. Na área governamental, o que prevalece não é porque os funcionários não são bons, não. Tem muita gente boa. Mas a tendência é a operação padrão. E aí, realmente, eu fico em cima. Eu fico em cima e, às vezes, eu sou capaz de falar com um sujeito que está embaixo de qualquer órgão do Estado, etc., para saber o que está acontecendo. Tem uma fábula a meu respeito, e o pessoal até acha graça quando eu digo, quando eu falo sobre isso. Eu não sou centralizador, e tenho fama de centralizador, né, de que pega tudo para ficar resolvendo tudo. Eu não faço isso porque é ineficiente. Eu trabalho em equipe. Quem trabalha comigo sabe disso. Tem uma enorme liberdade para trabalhar, para brilhar. Eu aprendi isso com o Montoro. Às vezes, o chefe concorre com os auxiliares. Isso é péssimo do ponto de vista do trabalho de uma equipe de governo. Eu não concorro. Eu dou espaço e dou cobertura também. Se tem uma decisão que nós tomamos, eu e um secretário, ele veio e me propõe uma coisa, eu topo, dá errado, eu dou cobertura. Eu não puxo tapete. Agora, mas eu controlo. Eu acompanho. Aí é diferente. Se não está andando, aí eu me envolvo profundamente até entender as coisas para fazer funcionar. Porque o pessoal está pagando imposto, paga muito imposto. Está esperando como contrapartida serviços do governo. Então, confia no governo, né? Hein? Confia no governo. Votou porque confia. Votou em né? você, então você tem que cumprir as coisas. Nisso realmente eu sou intransigente. Que é cumprir, fazer acontecer. Isso sim. Isso é uma marca minha que eu acho que as pessoas reconhecem. Vamos ver agora o que a esposa do governador José Serra pensa dele. O que a doutora Mônica Serra pensa do seu marido. Interessante, vamos ver. Bom, eu fui convidada para uma festa por meu namorado atual naquela época e era uma moça que estava morando em Paris e o Zé tinha conhecido ela em Paris e eu acho que estavam com um caso, nunca ficou muito explícito porque a gente não falava disso. E ele chegou lá na festa e era um brasileiro que ela me anunciou muito que viria com um amigo e que ele era muito discreto, que ele não falava muito e tal. E aconteceu que nós conversamos a noite inteira. E foi um encontro de olhares, primeiro, muito, muito especial. Olha, eu diria que na parte de educação, ele é muito carinhoso. Ele é muito carinhoso com as crianças, comigo, com a família. Ele é assim, é manteiga derretida. Mas em algumas coisas eu diria que eu sou muito mais cerebral. Quando saí do Chile, o Zé estava asilado, nós dois estávamos asilados, só eu que consegui a saída depois de 6 meses de estar na Embaixada da Itália, porque não nos davam salvo-conduto.
E eu saí do aeroporto, caminhando até o avião, com o Luciano no colo, com 6 meses, ele tinha acabado de nascer, com 9 meses, ele tinha 3 meses quando veio o golpe. E com a Verônica com 4 anos, da mão do outro lado. E um policial apontando a carabina para a cabeça do Luciano. E eu olhei para esse rapaz, era um rapaz muito novo. E eu parei no meio e falei, rapaz, tira isso da cabeça do meu filho. E ele se surpreendeu que eu falasse com ele. Era como se ele fosse uma coisa e eu fosse uma coisa, que ele não esperasse que eu fosse me dirigir a ele. E ele não quis, reagiu com medo para quem estava observando ele, isso que eu percebi. E eu falei, tira, senão não ando mais. E ele deu uma pequena desviada, para ninguém perceber que tinha havido alguma coisa assim entre nós, e falou andando. E, bom, eu continuei andando, e eu queria dar muita força a ele, só. E eu me lembro que eu falei, eles não sabem o que estão fazendo, eles não sabem quem você é. Eu me senti forte na hora, não senti medo, não senti nada, e também eu passei muita tranquilidade para as crianças. Eles nunca sentiram que passamos por uma situação tão difícil. Verônica não acusou nenhuma reação nesse sentido. Meu pai nunca teve assim nenhuma cobrança com relação a estudo. Ele quando eu comecei a estudar matemática, ele ajudava às vezes a ensinar com línguas, que era uma coisa que eu sempre curti muito. Ele sempre falou, gosta de francês? Vai fazer um curso de francês. Gosta de italiano? Vai estudar italiano, vai fazer um curso fora. Então ele sempre estimulou muito esse lado. Meu pai sempre apoiou muito tudo aquilo que a gente se interessava genuinamente. Ele sempre deu um apoio muito grande. O que o meu pai conseguiu foi ter muita qualidade com a gente. Então, embora em termos de quantidade, vamos dizer, numa semana ou em 2 semanas ele visse às vezes a gente só uma vez ou 2, sempre foi uma coisa muito próxima. Não tem nenhuma vez que eu telefonei para ele que ele não atendeu, mesmo que ele estivesse no meio de uma reunião ou no meio de alguma coisa importante, ele atendia e falava, estou no meio de algo importante, não posso atender. Eles sabem, são coisas que às vezes um casal, depois de tanto tempo, não fala muito, mas eles sabem. Você sabe, meu bem, que te amo, e é isso. Ele é um pai fantástico, é uma pessoa que eu admiro, que é super carinhoso, assim, eu não podia... que mais que alguém quer, né? Que dá um exemplo e que, né? Ele é um pai maravilhoso. Para mim e para os meus filhos também, como avô, ele é maravilhoso. Acabou. Você tá no sol? Vem cá. Vem o segundo com a mão. Quem você vai mandar um beijo? Um beijo. Ela tem o teu nome, chama Gabriela. Chama Gabriela. Fico pensando daqui a alguns anos ela vê essa cena. Interessante, né? Quantos anos de casado com a Mônica? São 40 e... vai para 42. E ela continuou dizendo eu te amo, hein? 42 anos de casado. E mais de namoro? 1 ano. 1 ano. 43 anos. E vocês se conheceram, ela contou a história, falaram que você não falava muito, é isso? Era tímido? Não, bom, eu sou tímido. As pessoas podem não acreditar, mas eu toda vez que entro num lugar assim, eu tenho que fazer força para não sentir vergonha, assim. Eu sou um pouco tímido. Isso é contraditório com a política? Até certo ponto, né? Porque você acaba se soltando também. Não, eu conheci a Mônica numa festa
eu acho que ela explicou, mas talvez não tenha ficado claro. Eu fui numa festa de uma namorada minha, e a Mônica era amiga da namorada. Essa foi a história. Ah, essa parte ela não contou que ela era amiga da namorada. Para resumir assim, foi isso. Mas ela se referiu a um outro episódio da minha vida que foi mais traumático do que no Brasil. O golpe no Chile. Porque nós morávamos no Chile. E em setembro de 73 teve um golpe que foi muito mais violento no início do que aqui no Brasil. E lá eu era funcionário internacional. O que é isso? Trabalhava numa organização internacional e tinha, teoricamente, imunidade diplomática. Era professor, que é a minha profissão, numa faculdade internacional que tinha lá, e também tinha trabalhado nas Nações Unidas. E, apesar de... Eu me dediquei, depois do golpe no Chile, a guardar pessoas, levar para embaixadas. Inclusive, tem uma embaixada que ficou famosa, que era a Embaixada do Panamá, que era num apartamento de 75 metros quadrados. Eu sei com precisão, porque era um apartamento que no Chile era incentivado. Até 75 metros quadrados você tinha um incentivo, não pagava imposto, etc. O Panamá, um país pequenininho, tinha embaixada num apartamento dessa natureza. E eu negociei com o embaixador, abri para receber asilados. E levei para lá o Betinho. Lembra do Betinho? Uhum. Mais uma aluna que eu encontrei há 3 dias atrás, Sandra Brizola, que era minha aluna de economia, na faculdade de economia. E mais uma outra aluna chilena. E, a partir daí, eu abri aquilo para os brasileiros. Entende? Eu tinha um carro com chapa internacional, etc., levava... Eu sei, Xalita, aquilo ali, 2 semanas, tinha 200, 300 pessoas no apartamento. Inclusive com problemas, né, de estar tudo muito apertado. Eu levava comida, isso e aquilo, tal. Até o dia que vieram me pegar. Mas não me acharam. Você sabe que é uma coisa curiosa. Eu estava numa reunião, o lugar que eu trabalhava chamava Flaxo, Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais. Eu era o elo entre a Flaxo e todas as organizações internacionais que tinha no Chile, que tinha haviam muitas. Eu era que fazia articulação entre todas elas, basicamente para salvar os estrangeiros, porque foi um general que virou ministro da Justiça para a televisão e disse que tinha um exército de 10 mil estrangeiros lá. Delírio completo, mas aí criou aquela paranoia. Né? Denúncias, isso, aquilo. E muitos estrangeiros foram presos e mortos sem saber por quê, só pelo fato de que eram estrangeiros. Mas aí eu estava numa reunião, saí e fui para a minha sala, no banheiro. E aí chegou o exército. E o pessoal disse que eu não estava lá. E eles achavam realmente que eu não estava lá. Né? Mas aí eu passei a dormir na Embaixada da Itália, porque eu tinha cidadania italiana, conheci o embaixador e fui para a Embaixada da Itália. E a Mônica ficou com as crianças em casa. Nós tínhamos mudado recentemente, porque tinha ameaças na casa que a gente morava antes, porque eram estrangeiros, etc. Mesmo antes do golpe, ela já tinha mudado. E aí, eu, inclusive, cheguei aí até a polícia para tirar a documentação dela e das crianças, mas dormindo na embaixada. Depois o governo pediu desculpas, que tinha sido um erro, etc., renovou o visto diplomático, e aí fomos viajar. Não esqueço mais, dia 14 de outubro, o golpe foi dia 11 de setembro. E depois de carimbar passaporte, quando já ia entrar no avião, aí me prenderam. Me prenderam, eu estava com o Luciano no colo, ele tinha nascido em junho, imagina, era outubro. 4 meses. E aí eu fui algemado, não é? Aprendi que algema é uma coisa que, quanto mais você mexe, mais aperta. Não estou aqui que ninguém, espero que ninguém seja preso, mas se algum dia for, não fica mexendo a mão, não, porque piora. Seu vício do professor, né? E aí fui para aquele famoso estádio, onde depois se soube, era lugar de matanças, isso e aquilo e tal. Mas o fato é que eu acabei saindo do estádio, foi o único caso. Com o compromisso de voltar no dia seguinte para o interrogatório, eu não voltei. E aí voltei para a Embaixada da Itália e eles puseram soldados na porta e fiquei lá uns 6, 7 meses. Depois a Mônica e as crianças também ficaram, deviam ter seguido a viagem, mas não seguiram.
Mas saíram antes e foram para Buenos Aires aguardar, porque também não dava para vir ao Brasil. Foi um período muito difícil. Muito difícil. Aí teve até uma campanha internacional para que eu fosse liberado. Qual era a acusação? Nunca se soube. Tinha Brasil no meio da ditadura? Tinha, porque nós descobrimos depois documentos mostrando que a ideia era me apagar lá. Né? Que trabalho que eu fazia? Eu era professor, intelectual, escrevia artigos, etc. E também participava, organizava de trabalho de denúncia da tortura no Brasil. Um trabalho de direitos humanos, que eu era muito ligado. Enfim, eram coisas dessa natureza. Depois eu saí, finalmente, e aí fomos para a Itália, quer dizer, a Mônica estava na Argentina, foi para a Itália, nos encontramos na Itália, então eu decidi ir para os Estados Unidos, fazer o doutorado em economia, que eu ainda não tinha, só tinha mestrado, e acabamos ficando 4 anos lá, 2 anos em Cornell, onde eu fiz o doutorado, e 2 anos em Princeton trabalhando, né, pesquisando, etc., que foi quando eu voltei ao Brasil. Interessante, né, governador? Agora, você está num mundo com 2 filhos pequenos, sem dinheiro. Sem saber para onde ir, né? Sem saber para onde ir. Um mundo hostil, isso é complicado. Complicado. Às vezes o jovem de hoje não tem muita noção do que é ditadura. Nem do né? que é ditadura. Não viveu isso, não sabe o que é essa... Essa semana teve um lançamento de um instituto chamado Vladimir Herzog. Eu até fiz um pronunciamento, queria até sugerir, te pedir para você ler. Se você entrar no meu Twitter, tem a referência. Porque eu falei dos anos 70 no Brasil, do que estava acontecendo. O que era o Vladimir Herzog? Um jornalista, diretor de jornalismo da TV Cultura, nunca fez luta armada, era um homem pacífico, né, que foi torturado e morto. Né, assim, por nada. Por nada, porque era um opositor pacífico à ditadura, que tinha gente que queria fazer uma abertura e tinha gente da linha dura. E a linha dura fez isso. Né? Não se podia chegar e dizer o que se pensava. Né? Eu acho importante, inclusive, que a gente sempre lembre da ditadura e lembre como é que era. Para quê? Para valorizar a liberdade que se tem hoje, que muitas vezes as pessoas não se dão conta. E a juventude não sabe o que é não ter liberdade. Né? E para ter esse valor, a gente precisa saber muito bem o que é não ter. O que é não ter. Isso é fundamental. Serra, a gente está quase no finalzinho do programa. Eu queria pedir para você sintetizar rapidamente o seguinte. Um menino que estudou na escola pública, nasceu de uma família simples, que viu o pai acordar cedo para ir trabalhar, que sofreu... É forte esse depoimento, o depoimento da Mônica, da polícia, o cuidar das crianças, que conheceu pessoas, que conhece pessoas. O que você sonha para o Brasil? Olha, deixa eu te falar primeiro uma coisa. Do ponto de vista pessoal, né? De alguma maneira, o que eu sou hoje, eu sou uma soma de tudo aquilo que eu fui. Eu não deixei nada de lado. Né? A minha origem social, a convivência na vila, que era uma vila operária, na Moca, com operários que moravam, eram vizinhos, tudo. A minha época de agitação estudantil, a minha época, entre aspas, sem nenhuma pretensão de vida artística, a minha época de exílio, os anos que eu morei no Chile e nos Estados Unidos, principalmente, a minha vida de intelectual, né? Cheguei a escrever bons artigos de economia e tudo. Minha vida de jornalista, eu não sei se você sabe, mas durante 4 anos, quando eu voltei ao Brasil, como o salário da universidade não dava para viver integralmente, eu também fui editorialista da Folha de São Paulo durante 4 anos, fazia editoriais. Aliás, a melhor coisa que tem é fazer editorial, porque você não assina, não tem aquela responsabilidade. Né? Então você vai escrevendo. Aprendi a escrever com rapidez aí. Isso também para mim foi importante. Depois no governo Montoro, como secretário, depois como deputado na Constituinte, depois como ministro do Planejamento, ministro da Saúde, candidato a presidente, perdi a eleição.
depois como prefeito, como governador, eu trago isso tudo junto. Né? Eu sou, cada uma dessas coisas são uma parte de mim. Eu não joguei nada fora e todas elas estão presentes. Quando o Bernardo Lera disse que eu encontro com ele e trato assim, como se a gente estivesse na escola antes, eu não estou fazendo forçado. Sai natural. Né? Eu realmente vejo nele e outros que eu não encontro, é o mesmo tipo de... Eu não vejo diferença nenhuma. Né? E trato até de maneira irreverente como eu tratava. O que o Bernardo é generoso, que ele não disse também, porque aqui ninguém falou do outro lado. Era que ele me disse outro dia o que eu aprontava também. Né? Naquela época tinha comportamento e aplicação no boletim. Você ganhava um boletim, tinha comportamento e aplicação. Aplicação eram as notas, provinhas, etc. Eu tinha, no Notas geral, boas. nota alta. Mas comportamento, mais ou menos. E mexia muito também com os outros colegas, etc. Mas, então é isso. Eu acho que, vendo tudo aqui, me ocorreu isso, entende? Porque eu fico vendo, eu fico me lembrando e vejo que isso está comigo Sua até hoje. identidade, Eu né? carrego tudo isso. Para o Brasil, o que eu quero? É mais justiça, mais desenvolvimento. Nós precisamos ter uma política de desenvolvimento nacional. Outros países têm, entende? Países como China, Índia, que tem bilhões, né? A Índia tem 1 bilhão e 300, 400 milhões, a China mais ainda. Tem projetos nacionais, sabe, de desenvolvimento, porque isso significa emprego. O que o brasileiro, a brasileira mais quer? Emprego. Nós podemos fazer toda a transferência de renda do mundo. Eu sou a favor de todos esses programas de transferência. Até alguns deles, fui eu que comecei. O Bolsa Alimentação, quando eu era ministro da Saúde, que veio a integrar, hoje faz parte do Bolsa Família, que foi uma soma dos programas que já tinham sido criados. Bolsa Escola, Auxílio Gás, etc. Tal. Agora, tudo isso é muito importante, mas é fundamental que as pessoas tenham emprego e os jovens tenham oportunidades na vida. Eu trabalho para isso, para que existam oportunidades para as pessoas crescerem na vida. Né? Essa é a questão fundamental. E o que eu quero é um Brasil assim. Para isso, precisa saber administrar o país, precisa ter uma política nacional que defenda os interesses nacionais dentro das nossas particularidades. Para isso, precisa ter mais integridade na vida pública. Para isso, precisa ter mais tolerância. Tolerância com as diferenças, né, de natureza política e de qualquer outro tipo. Né? Para isso, precisa ter preparo. Para isso, precisa ter aquela educação de que nós falávamos, como instrumento de liberdade, não apenas como instrumento econômico, embora também seja. Né? Para isso, nós temos que ter as condições básicas de vida, mínimas, asseguradas para todo mundo, inclusive na área da saúde. É por esse Brasil que eu trabalho. A minha maneira é uma atitude de amor em relação ao Brasil e às suas pessoas, porque o Brasil somos nós. O Brasil não é uma abstração, não é um mapa, né? Não são as florestas, não são as praias, não são os campos, não é o cerrado, não é a Serra do Mar. O Brasil são as pessoas que estão nesse território, que sem dúvida é formidável com tudo isso que eu disse. Muito bem, está aí. Obrigado, governador. Dunga, está aí. Queria agradecer, Conhecemos. dentre tantas coisas que eu queria agradecer ao governador, eu queria dizer que eu fui uma das pessoas que fez a cirurgia de cataratas no mutirão da catarata. Aí, ó. Você fez? Meu olho esquerdo agradece. Você sabe como é que eu pensei isso? Porque, eu vou dizer, ministro da Saúde, eu tenho horror, eu não aguento ver aplicar uma injeção que me dá tontura. Uma injeção, para espetar assim, eu já fico... Eu nunca olhei, quando me tiram sangue, eu nunca olhei. Eu tenho que ficar assim, porque senão eu vou dar um vexame. Mas aí eu fui assistir uma cirurgia de catarata, porque me disseram que não tinha sangue. O que eu não gosto de ver, eu gosto de ter um sangue bom, etc. Mas eu não gosto de ver. Né? E aí eu, no Rio, um dia eu estava lá, fui ver uma cirurgia de catarata. Não sai uma gota de sangue, a pessoa fica lá acordada, etc. Rápido. E eu achei muito simples. Aí
os médicos, os oftalmologistas, que no Brasil são formidáveis, me disseram, olha, tem 200, 300 mil pessoas cegas no Brasil, porque tem catarata, e não sabem que são cegas porque tem uma doença que é curável. Né? É incrível isso. Pensa que é uma fatalidade do destino. Aí eu pensei, olha, em vez de a gente ir atendendo rotineiramente, vamos fazer mutirão. Ou seja, fim de semana, isso, aquilo, vamos botar gente longe, equipes que saíram, boa parte daqui de São Paulo, indo para a Amazônia, para o norte de Mato Grosso, atender indígenas, tudo, etc. E você estava no meio do mutirão. É fantástico isso. Isso não foi combinado, não. Não. Eu nem sabia disso. Eu queria oferecer ao nosso governador o último CD que eu gravei na Canção Nova. Estou lá há 18 anos, sou missionário consagrado. Antes disso, eu era um supervisor de manutenção mecânica, mas resolvi investir a minha vida na evangelização, de maneira especial da juventude. Esse CD contém 14 músicas inéditas. Coloca na tua mão, porque eu sei que entre uma reunião e outra, uma decisão e outra, vai fazer muito bem. E eu gostaria de ler a dedicação aqui. Tá? Ao governador senhor Serra, com carinho, Dunga, Canção Nova, e que a sabedoria de Salomão te encha, te preencha e te conduza Puxa vida. Pelo resto da sua vida. Obrigado. Obrigado mesmo. Governador, para encerrar aqui, o senhor falou da injeção. Nesse livro que eu escrevi com o padre Fábio de Mello, na primeira carta, fala dos medos, né? E o primeiro medo que eu conto é que eu tenho medo de injeção. Temos alguma coisa em comum? Eu procuro disfarçar o medo, mas aí vem o diabo do enjoo. Eu tenho estômago de mulher grávida. Qualquer coisinha já mexe com o estômago. É como se eu tivesse, assim, borboletas no estômago. Você imagina um estômago com borboletas, assim? Que qualquer coisa ficam voando dentro, umas 100 mini borboletas. Assim. Então, eu prefiro tratá-las bem. É melhor não olhar. Muito bem, olha, quero agradecer a presença dessa plateia maravilhosa, linda aqui, dos queridos prefeitos, prefeita, deputado, dos professores que vieram aqui, padre Rosalvino. Vem aqui, padre, para o senhor dar uma bênção para encerrar o programa. Pode vir aqui. Enquanto o padre Rosalvino sobe aqui, a irmã lá, obrigado, irmã, pela sua presença. Agradecer muito o governador José Serra, pedir que essa sabedoria de Salomão, governador, possa impulsionar em toda a sua vida. E isso que o senhor disse aqui, com simplicidade, da questão das cataratas, né? Eu percebi que tinha gente que ficava cega por causa de uma doença curável. E aí o senhor diz uma coisa bonita do que é a política, né? A política é um instrumento de poder, mas é um poder servir, né? Quando o senhor pode servir... Para mim, a satisfação que a política me dá é essa. Não abomino quem goste da liturgia do poder, da fama, de ser agradado, etc. Mas... eu não estou na política por causa disso. Aliás, nem gosto muito dessas outras coisas. Agora, a política me dá prazer? Dá. Quando a gente faz acontecer alguma coisa importante que beneficie muita gente. Isto realmente é o que me move na ação. Por isso que eu tô na política. Porque, do contrário, era melhor fazer outra coisa. Né? A minha motivação é essa. Não é a motivação da liturgia, do ornamento do poder. Não estou abominando quem tenha isso também. Enfim, aí faz parte. Mas não é o meu caso. É o serviço. Agora, o padre Rosalvino era muito amigo do Mário Covas. O Mário Covas achava que o padre era santo. E que estava aqui na Terra por equívoco, por engano. Não era assim? Você deve saber melhor do que eu. Mas ele dizia algo assim, eu ouvi ele falar várias vezes isso. E o padre Rosalvino fez uma coisa extraordinária. Naquela doença do Mário... E na fase mais difícil, ele foi a pessoa que acompanhou. Né? Esse homem é Dom Bosco na terra. Vamos ficar em pé para a gente receber uma bênção. Padre Rosalvino, encerrando aqui o nosso programa. Já dá uma bênção especial no governador. Se me permite, Chalita, na sua inteligência, esse foi o programa que mais me convenceu
de tantos programas que você realizou e fez até hoje nesse estúdio. A gente não é de ficar também tão emocionado, mas sentado ali, eu me senti um partícipe da família, do sonho e da figura ímpar que é esse nosso irmão e companheiro, uma vez também o Dom Bosco também o ajudou a chegar nesse ponto. Parabéns. Lindo, maravilhoso. Além de nos revelar sei lá, N facetas aqui desse líder que nós temos quase que assim, não é isso? Não digo certezas, mas a gente está aí e apontando futuros mais brilhantes dos que já são nos dias de hoje. Parabéns, parabéns e parabéns. Então, me senti muito em casa e numa família. Gente, vamos erguer a mão para riba e vamos dizer ao grande Pai, ao grande Deus, que a sabedoria que Ele precisa, que já tem, que se espalhe e chegue a cada um de nós, dizendo, Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pare. Vamos pedir um pouquinho só, pedir para a Mônica subir aqui isso também, já que a gente estourou o tempo. Ia pedir. Dunga, canta para nós só o refrãozinho da música Abençoa, Senhor, a família e abençoa todas as famílias. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Somos todos uma grande família. Parabéns, parabéns, parabéns. Mas tem a bênção, padre. O senhor fez discurso, falou e não deu a bênção. Então, gente, a bênção quem dá é Ele. Mas já que nós também participamos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Sucesso para todos. Amém. Muito bem. Semana que vem tem mais. Obrigado, governador José Serra. Obrigado, Mônica, padre Dunga Amado. Valeu. Você podia vir mais vezes ao Papo Aberto. É só convidar, rapaz. Venha sempre. Casa é Isso é sua. um prazer. Domingo a gente tá junto. Domingo estaremos juntos lá. Fiquem ligados na programação da Canção Nova. Segunda-feira tem mais Papo Aberto aqui ao vivo para todo o Brasil. Beijão no seu coração. Paixão é um jeito profundo de amar, penetrando a dor que não deixa gritar. Sente tudo e não precisa explicar. Existe alguém que me conhece muito bem, me ouviu quando eu falei sozinho na solidão, aquela lágrima enxugou. Compaixão, alegria e salvação. Deus te conhece, irmão, vive perto do seu coração.